Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda e nesse canal eu divido com vocês todas as minhas experiências como recém-casada e hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que eu acho muito legal conversar aqui, porque eu fui ter conhecimento sobre isso quando eu comecei a ter relação quando eu comecei a ter uma vida ativa, né, quando eu fui procurar uma ginecologista e quando eu fui procurar aqui no YouTube, eu encontrei pouquíssimos relatos sobre isso, sobre métodos, e o certo é você ir no seu médico mesmo, mas por conhecimento, por informação, eu acho muito legal compartilhar aqui a minha experiência com vocês. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Yumi. Bom, então eu queria contextualizar vocês, explicar como o Yumi chegou na minha vida. Quem me passou ele foi a minha médica. Fui procurar a minha ginecologista bem tarde, né? Porque eu comecei a ter relação com meu marido e eu fui procurar a minha médica pra prevenir gravidez. Então, ao contrário de muitas meninas que eu vejo por aí que começam a tomar bem cedo por questões de cólica, de fluxo menstrual ser muito grande, ou por questões de ter iniciado sua vida sexual bem cedo, comigo não foi assim. Eu só comecei a tomar mesmo pra prevenir gravidez. Tem mais ou menos 2 anos e meio que eu tomo Yumi. E ele foi o único anticoncepcional da minha vida, assim, que eu já utilizei. Nunca usei outro método contraceptivo e nunca usei nenhuma outra pílula também. Então, eu tenho alguns pontos positivos e negativos para falar dele. Mais pontos positivos, na verdade, do que negativos. E é muito importante, gente, que vocês compreendam que essa é a minha experiência. Eu tenho uma amiga próxima que ela tomou por muito tempo, mais tempo que eu, o Yumi, só que não deu certo com ela. Ela começou a ter muita enxaqueca, ela tem um problema com hormônios, então ela precisou procurar outro método contraceptivo. Então aqui eu estou contando a minha experiência que deu certo comigo, mas é muito importante que você vá ao seu ginecologista, vá ao seu médico, para que ele te indique o melhor remédio contraceptivo para você, tá bom? Bom, então já começando para os pontos positivos, ele é um remédio diurético, então ele faz com que você não tenha retenção de líquido e isso é muito legal, porque não é que você vai emagrecer, mas você fica um pouco mais desinchada, então isso é um ponto bem legal dele, porque você fica fazendo xixi bastante, né? E não é algo que me atrapalha na minha rotina, no meu dia a dia. Quando eu trabalhava em CLT, isso era uma coisa que eu prestava bastante atenção, porque eu saía muito pra ir ao banheiro, né? Mas hoje, eu aqui estando dentro de casa, não é algo que me incomoda muito, eu acho que é bem normal, assim. Esse remédio me ajudou muito também com a questão de acne. Gente, eu vou deixar algumas fotos aqui pra vocês. Eu tinha o rosto, assim, muito congestionado de espinha e por conta da adolescência também, porque eu não fazia skincare. Hoje eu faço skincare, então tem boa parcela de culpa, né, do remédio, do skincare, pra minha pele ter melhorado bastante, mas na adolescência, como eu não fazia skincare, minha pele sempre foi muito oleosa, então eu não hidratava, então eu tinha muita oleosidade, como consequência bastante espinha, então eu tive muito problema com isso, nada no nível de ter que tomar Roacutan ou algo do tipo, mas isso era uma coisa que me incomodava muito. Hoje eu tenho uma espinha ou outra, né, que vocês podem ver, e até marquinhas mesmo das espinhas que eu tinha quando eu era adolescente, que eu espremia bastante, mexia no meu rosto, minha mãe sempre brigava comigo, mas enfim. Eu sinto que o remédio, ele me ajudou bastante com essa questão, além do skincare diário, que contribui bastante para uma pele saudável. E sobre a minha menstruação. Antes, como eu falei pra vocês, eu menstruava 5 dias, mais ou menos, e hoje eu menstruo apenas 3 dias. E um fluxo sanguíneo muito pequeno mesmo. Antes eu tinha um fluxo que eu considerava normal, só que hoje ele é, tipo, bem pequeno, não é algo que, quando eu durmo suja a cama, que eu fico incomodada, aquela coisa toda, eu sou bem tranquila quanto a isso. E eu também não tenho cólica, eu continuo não tendo e eu acho que isso é bem ok pra mim. Teve uma época que eu surtei que o remédio estava me engordando e, na verdade, era minha boca, né? Mas eu dei uma delirada, assim, que o remédio estava me ajudando a engordar e tudo. E aí eu fiquei alguns meses sem tomar remédio. Quando eu parei o remédio, eu comecei a ter um fluxo muito intenso. Eu fiquei 22 dias menstruada. E foi uma hemorragia mesmo, né? Eu tive que voltar a tomar o remédio às pressas por conta disso.
pra voltar a regular, mas quando eu parei de tomar aconteceu isso. Então foi algo que nem tava aqui no roteiro, mas eu lembrei agora que eu fiquei muitos dias menstruada porque eu parei de tomar o remédio, enfim, um caos. Agora sobre os pontos negativos do remédio. Gente, eu não tenho nenhuma libido. Se você for me perguntar, é tipo assim, abaixo de 0. E isso é uma coisa que eu vejo muitas meninas falarem e que até em uma conversa mesmo com a minha melhor amiga, que a gente conversa muito sobre isso, porque ela tomava o mesmo remédio que eu. Ela falou que depois que ela trocou esse remédio pro DIU, parece que ela descobriu uma nova vida, assim, uma nova liberdade, porque ela voltou a ter libido, ela voltou a ter uma vida sexual muito mais saudável, de ter vontade, enfim. Comigo já não é assim. Quando eu comecei a comparar com ela, eu falei, cara, realmente, foi aí que eu descobri que eu não tinha libido nenhuma, e depois eu fui pesquisar e muitas mulheres reclamam disso, né? De que esse anticoncepcional, não sei se esse anticoncepcional específico, mas no anticoncepcional em geral, eles fazem isso, né? Acredito que sim. Não sou médico para poder dar certeza, mas ele fez isso comigo. Então eu não tenho libido e também não tenho lubrificação natural. Então assim, a gente precisa utilizar o lubrificante, porque eu não tenho assim. Então isso foi uma coisa que impactou bastante, que eu percebi depois que eu comecei a utilizar o remédio. Esse remédio tem um valor de R$60, eu não uso genérico, foi uma das primeiras coisas que minha médica me recomendou, foi não utilizar o genérico, utilizar ele original mesmo. Não sei explicar o porquê, também não questionei, eu só uso esse, ele tem um valor de R$60, só que na farmácia que a gente compra, que é na farmácia Araújo, lá se você comprar 3 cartelas de uma vez, você tem como se fosse uma promoção, é mais barato, então a gente sempre compra trimestral. Então, ele sai 50 e pouquinho. É um valor bem pouquinho, assim, que a gente economiza, mas economiza. A gente compra ele assim. E ele tem 24 comprimidos e 4 dias de pausa. Ainda sobre o preço, tem muitas pessoas que acham esse remédio super caro. Tem gente que toma anticoncepcional de R$20, R$16. Eu nunca tive muitos problemas com o Yumi. Eu me adaptei, o meu corpo, né, o meu organismo se adaptou muito bem com ele, então eu nunca tive vontade de trocar de pílula para pílula, né, que eu digo. Na realidade, o que eu sempre quis foi que depois que passasse uns 2 anos, assim, mais ou menos, trocar pro DIU ou para até o Implanon que fosse, só que eu confesso que eu tenho um pouco de receio, porque eu tenho um apego emocional com a minha pílula. Então, foi uma coisa que eu já até conversei com ele, assim, que por eu tomar todo dia certinho, eu tenho tanta certeza que dá certo, que funciona pra mim, que tá no meu controle ali, sabe? Que eu não fico neurada, porque para as minhas amigas que estão sempre comigo, elas sabem, né, que se eu desconfio que estou grávida ou desconfio que tá acontecendo qualquer outra coisa que não tá no meu controle, eu já fico completamente obcecada, assim. Então, eu gosto do remédio porque eu tomo religiosamente, certinho, no mesmo horário, todos os dias, não erro, não troco, não falho mesmo, porque a gente não pretende ter filhos agora. Nós pretendemos ter filhos daqui a uns anos, né? A gente tem muita coisa ainda pra fazer, muita coisa pra conquistar, para colocar um bebê no mundo, para recebê-lo da melhor forma possível, que é o nosso sonho ter filho, mas por enquanto ainda não é o que eu almejo, que nós almejamos, né? Então eu tenho um apego emocional com a pílula por conta disso, porque ela me passa muita confiança e porque dá certo sempre. Então, assim, eu sempre falava que quando eu desse 2 anos tomando, eu ia pra um DIU ou pro Implanon ou pra um outro método que eu não precisasse ficar tomando pílula todo dia. Mas hoje eu tô um pouco mais com a mente fechada quanto a isso. Eu confesso que eu tenho que estudar, eu preciso voltar a ginecologista pra saber melhor sobre, eu preciso estudar mais sobre isso também pra saber o que eu quero, o que é melhor pra mim, pra minha realidade, pra minha rotina, pro meu dia a dia. Mas por enquanto eu tô tomando remédio e tá funcionando assim. Então, de um modo geral, eu queria contar que o Yumi dá super certo pra mim. E eu acredito, gente, que anticoncepcional é igual a gravidez. Em cada organismo vai ser de uma forma diferente. Então, assim, eu tenho uma amiga muito próxima, igual eu falei, que teve uma experiência
ruim, não com esse anticoncepcional, mas porque ela teve que trocar, ela teve que ir pro DIU porque pro DIU não hormonal, porque o hormônio estava prejudicando o organismo dela, estava tendo muita enxaqueca, enfim. Então, o hormônio que estava prejudicando ela. Então, ela teve que trocar. Não exatamente o Yumi, sabe? Então, são coisas muito particulares, muito pessoais. Eu estou contando aqui pra vocês tudo que aconteceu comigo, que eu gosto bastante dele. Mas, reitero que é muito importante que você vá ao seu ginecologista. E se você ainda não tem relação ou pretende começar, para você estudar sobre isso, porque é muito importante você entender sobre você, entender sobre a sua vida sexual, entender sobre a sua saúde íntima, para que você não faça nada na emoção ou se precipite de alguma forma, né? E não apenas para prevenir filhos, gente. Filhos, eu acho que é o menor dos problemas. Nós temos aí muitas ISTs para comprovar que a gente pode ter bastante dor de cabeça se a gente não se cuidar, né? Principalmente quem quer começar a se relacionar agora, para ter bastante cuidado. Principalmente porque esse assunto é um tabu, né? Para os pais, para muitas pessoas é um tabu. Eu fui aprender sobre isso com amigas próximas, com a internet, com os conteúdos que tinha, porque sempre foi um tabu na minha família de não conversar sobre isso. E foi a melhor forma que eles tiveram para lidar com isso, eu não julgo, mas eu acho que é muito importante a gente procurar saber, porque tem informação aí em todo lugar, pra gente não ficar aí alheio à vida, ao mundo, às coisas que estão acontecendo, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigada por ter ficado até aqui, um beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau!